Ok. Beleza, obrigada. Gente, então vamos começar nossa segunda reunião, na data do dia 18/6/2025. A nossa pauta é a leitura da ata da primeira reunião, realizada no dia 8 do mês de março. Depois a gente vai rapidinho passar para o TACA a respeito da situação do PENAB. Vamos falar também do plano de 10 anos sobre a comissão e só citar a data estipulada para o MISA, que vai acontecer agora. Então, eu vou tirar essa tela e vou colocar... Maristela, só peço desculpa, pedir licença. Posso já falar do PENAB já? Porque o pessoal do gabinete está me chamando ali, eu tenho que resolver um negócio agora que está acontecendo. Eu só vou falar rapidinho, então. O PENAB, então, nós fizemos a adesão, fizemos a assinatura, documentação. Agora, saiu ontem, tem um documento até que eu mandei para a Maristela, que a partir do dia 26 até o dia, acho que, se não me engano, dia 12 de agosto, né? Que está lá o prazo para a gente fazer o plano de trabalho. Tá? Daí, então, que agora a gente vai conseguir se reunir e fazer a organização do plano de trabalho dentro do sistema da cultura, que é o chamado PAR, que eles falam, né? Então, vai abrir, então, na próxima semana. Aí a gente tem esse período, então, para estar fazendo, onde vai fazer aquelas regras, as diretrizes de como que será feito o edital, a forma que a gente vai fazer as divisões dos recursos para o chamamento, tá? Daí a gente vai combinar aí, então, com o pessoal aí do conselho todo, a gente montar essa comissão, conforme a gente tinha conversado, né, Otávio, Daniel, tinha falado do grupo lá, a gente, então, organizar esse plano de trabalho, beleza? Talvez dê até para montar a comissão hoje, né? Isso. Eu só vou pedir licença para vocês, que eu vou ter que dar uma corridinha, mas logo eu volto, tá? Tá bom, amigo, vai lá. Tá, gente, então essa questão do PENAB, já que a gente começou, né, no segundo item ali, eu vejo que às vezes vocês ficam um pouquinho ansiosos, né, ali, tanto na questão do PENAB, quanto a questão do plano de 10 anos, e a gente fica sem respostas. Na verdade, eu fico sem respostas porque não chegou até mim ainda, enquanto cultura. Então, ainda está tudo, né, a questão do PENAB ainda, sistema Gov, no departamento de planejamento ali, como o Taca falou para vocês, é ele que cuida da plataforma. Então, às vezes eu não respondo porque eu não tenho o que responder para vocês, e peço, assim, que sempre tenha um pouquinho de paciência, que sempre que a gente tiver alguma orientação, algo conclusivo, que vai fazer diferença para vocês, a gente vai estar sempre orientando, tá? Às vezes a gente não se manifesta porque não tem alteração para a gente se manifestar dentro dos trâmites ainda, né? Como o Taca falou ontem, que chegou para a gente agora essa próxima etapa. Então, até então, estávamos todos aguardando, assim como vocês. A questão do plano, também ele está com a minha secretária, ele não retornou para mim ainda. Teve muitas coisas acontecendo em sequência, aonde ela teve que parar para fazer as verificações mais urgentes, né? E acabou que a gente ainda não teve um retorno quanto ao nosso plano. Mas o que a gente comentou ali, de nós fazermos a comissão e, diante disso, trabalhar com o que eu fiz após a conferência. E aí a gente alinha o que for colocado pela comissão e o que for colocado pela secretária, e depois a gente passa para o grupo, tá bom? Mas a gente já volta a falar melhor disso. Então, começando ali a leitura da reunião anterior, para quem não esteve presente. Então, aos 28 dias do mês de março do ano de 2025, realizou-se a segunda conferência, né, de cultura aqui do nosso município, que foi a base para que nós pudéssemos fazer o nosso conselho, pudéssemos fazer o nosso plano. Aos 11 dias do mês de abril, de 2025, às 15 horas, a gente iniciou uma reunião ordinária
né, de Conselho Municipal de Educação, tal. No departamento, aqui consta todas as pessoas presentes, os representantes GOV, os representantes da sociedade civil. Ai, desculpa, eu esqueci de compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só pegar ela aqui, que ela não está aparecendo. Qualquer coisa eu compartilho também, sim. Acho que agora ela veio. Foi, né? Então, ela tá aí, tá, gente? É pequenininha, né? Ruim, eu tô lendo da ata original, porque eu também não consigo ver ali. Então, ali a gente coloca que teve abertura, que foi iniciada a leitura, né, da pauta pela servidora, no caso eu, né, que foi aprovada, então, as votações para o nosso conselho, que foi iniciada durante a conferência, que foi indicado, né, por vocês mesmo, nos momentos que vocês estavam divididos pelos eixos, vocês fizeram as sugestões de titular e suplente, naquele mesmo dia lá da conferência, e depois a gente trouxe nessa data da reunião para que todos ficassem sabendo quem são os conselheiros e ficássemos cientes de quem seria o presidente, vice-presidente e a secretária. Então, daí o presidente ficou o Taca, que é o Altair, que acabou de falar conosco, o vice está o Robson, o Dino, e da secretária fiquei eu. Então, como vocês sabem, cada vez que o conselho muda, ele muda o presidente, né? Então, ano passado, ele não era governamental e agora ele é governamental. Então, daqui 2 anos se troca novamente aí pela sociedade civil mais uma vez. E aí, dentro dessa pauta, né, eu vou só especificando o setor de cada um dentro dos eixos, ou seja, ele governamental também, quem ficou de titular e quem ficou de suplente, como consta na ata que vocês estão vendo ali. Então, da SEMEC, né, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, fiquei eu, de suplente a Terezinha. Aí, da Procuradoria-Geral, titular a Isabel, suplente a Marta Pereira. A Secretaria de Turismo ficou titular a Josiane e o suplente o Alex, porém a Josiane, ela saiu do departamento, nós vamos precisar fazer uma ação. Aí a gente tem ali representantes... Maristela, só um pouquinho. Maristela, só uma sugestão. Eu posso compartilhar a do Diário Oficial, que acho que vai ficar mais... Isso, fica maior e fica a versão que foi publicada. É a mesma coisa, mas acho que vai facilitar para o pessoal visualizar e depois... Tá bem, eu vou cancelar a minha. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Se ficar melhor para vocês, está tranquilo. Oi, Daniel, tudo bem? Eu vou continuar lendo, então, enquanto você faz a transferência. Agora deu certo. Deixa eu abrir aqui. Oi, tudo bem? Olá. Olá, Dani, tudo bem? Opa. Ai, ótimo, amigo. Agora dá para a gente enxergar. Então, ali daí do turismo, né, que vai ter essa alteração. Aí do planejamento, que é o Altair, o Taca, que estava conosco aí, que é o nosso presidente, o suplente ficou o Robson. De assistência social, a titular a Evelyn, a suplente a Norma. E aí a sociedade civil. Vocês estão ouvindo esse barulho que está passando, gente? Então eu vou dar um tempo. Mas dá para entender o que você fala, apesar do barulho. Posso falar? Tá. Aí, da sociedade civil audiovisual ou arte digital, o titular ficou Lucas Henrique, o suplente o Otávio. Setor de arte popular, festas típicas, tradicionais, titular o Robson, que é o nosso vice-presidente, e o suplente a Eliane, a esposa dele. Setor de música, titular Daniel Kaique, e suplente a Keila. O setor de artes cênicas, que é dança e teatro, titular ficou Daniel Mauro, e a suplente a Simone. Setorial de artes visuais e artesanato, titular o Dirceu, a suplente a Aline. Tá? Então, acho que o que mais importa para a gente da reunião passada é sabermos
quem é o nosso conselho, aonde estão cada um dentro dos seus eixos e como que ficou a nossa votação, né? Mais uma vez, Taca presidente, Dino vice. Pode falar, Otávio. Maristela, com relação, queria sugerir uma deliberação, a questão de atas, o ideal seria que a gente tivesse essas atas, pelo menos de antevéspera, aí, uns 2 dias antes da reunião seguinte, cada um lê e verifica se precisa, né, fazer alguma revisão, acrescentar, enfim, algo a essa ata, que a gente agiliza a nossa reunião daí também, né? Pode fazer um primeiro momento só para essas deliberações. E aí, com relação aos conselheiros, eu verifiquei no site comentei contigo, né, no site da própria prefeitura, a gente não tem ainda esse conselho lá no devido lugar, né, com essa nova gestão. Então, eu peço encarecidamente que essa nova gestão do conselho seja colocada no site da prefeitura, para que a gente tenha essa oficialidade efetiva, né? Então, assim, gente, tudo tem trâmites, né? Depois de feito essas atas e aguardado a minha secretária assinar e dar o ok, elas foram mandadas para outro departamento, no qual teve que ir para Diário Oficial. Então, tudo tem trâmites e tudo tem demora, né? Já de início. Depois, a nossa página, assim como eu tinha falado para o Otávio, ela estava sendo transformada, não tinha o porquê a gente ter colocado, porque ela está sendo atualizada, mas os dados já estão com a comunicação, tanto a ata, quanto o conselho, quanto as datas das próximas reuniões, tanto quanto o nosso regimento interno. Então, vocês sempre vão ter disponibilidade de ver essa ata antes, tá? Quanto à modificação dessa ata, ela não pode ter modificação porque ela já foi para o Diário Oficial. Então, ela é um documento interno no qual é passado para minha secretária, é assinado, e ela só relata as coisas que aconteceram durante a reunião, né? Ela não tem nada acrescentado, vamos dizer assim, e nem nenhum pode acrescentar. É só um relato, né? Então, por isso que ela estava com esses trâmites de Diário Oficial. Agora, ela foi publicada, como até o próprio Daniel, né, sugeriu, ele colocou para nós que ele já visualizou, ela está aqui na tela, né? Como ela já saiu em Diário Oficial, o Conselho já saiu em Diário Oficial também. Ele já está lá, por mais que ainda não esteja no site da prefeitura, mas eu acredito que, no máximo, semana que vem, as questões da cultura vão estar todas organizadas, nós vamos poder ter acesso a toda essa documentação, que, como eu informei a todos vocês, já está com a comunicação, e eles só estão aguardando a ordem que eles estão de programação lá para colocar, tá? Então, a partir das próximas vai ser muito mais ágil. A gente só teve esse pouquinho de burocracia, como sempre, no início de uma nova gestão, né? Onde tudo tem que ser aprovado, passado por Diário Oficial. Então, foi só isso que ocasionou. Mas agora a gente vai conseguir trabalhar rapidinho, tá? De toda forma, viu, Maristela, é costume, é praxe, né, nos conselhos de cultura, no conselho estadual, que eu participei da primeira gestão, a gente fazia dessa maneira. Antes de qualquer publicação, é preciso que os conselheiros pelo menos leiam esse documento, né, para ter ciência e serem signatários, né? A gente não tem como, por exemplo, assinar um documento ou concordar com ele sem lê-lo antes. Então, eu sugiro que antes que ele seja publicado, a gente tenha acesso, uma vez que ele já está escrito, transcrito, né, que a gente possa ter acesso a esse documento antes de constar em diário, tá? Pode falar, Dino. A questão da leitura da ata já serve até mesmo para aprovação e reprovação e mudança de algumas questões que haja necessidade. Por isso que a leitura, caso a gente precise ler ou mudar alguma coisa antes, aí não há necessidade da leitura da ata em reunião. Até mesmo porque a ata é um documento que precisa sempre ser lido, independente de ser gravado ou não a reunião, ela precisa ser lida. E também, depois da aprovação, ela
vai constar no Diário Oficial, como foi mencionado. Acredito que seja dessa forma, assim como é nos outros conselhos também. Né, Maristela? Pois é, eu estava até em dúvida, até eu ia fazer essa fala ali para o Otávio, né? Que eu estou em mais conselhos e sempre agiram desta maneira, né? Não teve esses questionamentos colocados por você, mas tudo bem, né? Posso complementar Pode, Dani. Ponto, também trazendo de outros conselhos. Claro. Em geral, quando a gente faz a leitura, nada impede que, caso o conselho solicite, né, ou vote por alguma alteração, a gente faz uma republicação em Diário Oficial. Por exemplo, vou já citar algumas que eu vou solicitar como conselheiro. O meu nome, ele tá, talvez pela minha grafia, né, no momento, tá Daniel Mauro, mas meu nome é Daniel Avro. Então, isso, como é uma questão de nome na publicação, é um ponto que a gente vai ter que republicar. Então, não tem problema nenhum republicar uma ata depois, e daí ela é o documento que passa a valer, né, depois de analisado. Daí cada conselho realmente tem sua forma de trabalhar. Alguns fazem a análise antes da publicação só pela mesa diretora, o presidente, né, revisa junto com a secretaria que é referenciada e publica, e daí na reunião seguinte o conselho vota para ver se tem alguma alteração, alguma sugestão, e se for necessário, não tem nem problema nenhum. No de assistência social, esse ano a gente publicou algumas atas, porque faltava algum detalhe, que depois até ia travar alguma prestação de contas, algo assim. Claro. Então, é normal a gente deliberando nessa ata, faz-se a republicação, né? Até para não ter esses problemas depois. Por exemplo, se o meu nome continuasse errado, depois podia dar algum problema depois de legitimidade, quando faz decreto de composição e etc. Então, acho que, nesse sentido, a gente pode começar assim mesmo. A gente apresenta a ata na reunião seguinte, como a gente está fazendo agora, e se tem alguma correção, a gente sugere, e não precisa, assim, ser... Eu não posso exigir que seja mudado, né? Eu posso colocar a proposta e daí o conselho vota as propostas de alteração na ata. Essa eu acho que é bem óbvia, né? Meu nome mesmo, mas tem outros pontos que talvez, assim, para aos poucos a gente ir, como nova gestão no Conselho de Cultura, aprendendo, aprimorando. Sei que é tudo novidade, né? Até esses trâmites de encaminhar para a Procuradoria não só a publicação da ata, mas também o decreto de composição do Conselho, tem que mandar um ofício também para a comunicação, para daí atualizar o site. Eu já passei por tudo isso nos conselhos e é por aí. Depois de estar publicado no Diário Oficial, a gente tem que anexar para um ofício para a comunicação, para daí a comunicação atualizar o site. Todas as coisas que dão trabalho, mas precisam ser feitas. Sim. Então, não sei se a gente pode passar a partir disso para observações que a gente tenha para ata, já que por causa do meu nome, já vai ter que republicar. Sim, e depois também tem a alteração da moça do turismo, que não vai estar conosco, então nós vamos ter que fazer essa alteração no diário. Então, até podemos, como já está ali, e semana que vem ela vai estar também já no site da prefeitura, se vocês quiserem passar algo ou quiserem analisar semana que vem e me informar se vocês encontraram algum erro ou algo que vocês solicitem que seja feita alteração, não sei se... Acho que é bem curta, né? A gente já pode... Talvez sugerir agora, por exemplo, tem esse do meu nome, eu sugiro também não colocar, eu sei que a gente conhece o Altair como Taca, mas em ata, em geral, a gente deixa só o nome completo da pessoa. Eu segui os modelos usados na gestão anterior para trabalhar da mesma maneira. Claro. Então, eu li todas as atas ali, né? E fiz a mesma sequência. Mas a gente pode, sim, alterar, não colocar mais. Talvez, é claro que, assim, isso é uma liberdade, até se ele preferir que tenha, pode manter, mas como sugestão do... se bem que esse é o Conselho de Cultura, então pode ser que muitas vezes até tenha nome artístico, o pessoal que é mais conhecido por um nome. Então, talvez faça sentido. Não sei, eu só quis seguir a mesma linha, sabe? Por, de repente, estar todo mundo já habituado, não sei se já tinha alguém no conselho anterior que estivesse agora, então eu li as atas e fiz uma sequência, assim, parecida. Certo. E a outra observação que não constou, mas que a gente discutiu na reunião, talvez dê um pouco de trabalho colocar, senão a gente faz constar nessa aqui, que a gente deliberou sobre o
o plano de 10 anos, mas eu lembro que a gente conversou sobre o plano de 10 anos na reunião anterior, e conversou de ter uma análise do conselho, etc. Então, em geral, quando a gente trata de um assunto que está na pauta, né, como foi na reunião anterior, isso do plano de 10 anos, a gente consta só para ficar como um registro, né? Mas como não constou, acho que não precisaria reescrever agora, porque hoje a gente vai deliberar sobre isso e vai constar na ata de toda forma. Mas só como observação para aos poucos a gente ir colocando as coisas no... Ela foi feito 2 atas, tá, Dani? Talvez seja aí que eu tenha me perdido. Foi feita uma ata do conselho e uma ata da conferência. Okay, sim. Tá? Foi atas distintas daí lá tudo que aconteceu na conferência está na ata da conferência, e a nossa primeira reunião daí foi só na do conselho. Por isso que talvez esteja para você essa questão ali de não constar, ela está na outra ata. Tá, certo. É que na reunião do conselho em si, a gente também conversou sobre esse assunto, né? Então, em geral, quando a gente delibera, a gente conversou nos dois, na verdade, né? Mas daí, quando na do conselho não constou aqui, mas acho que constando hoje, de minha parte, não precisaria alterar esse ponto na anterior, mas só como observação. Então você quer que faça uma colocação sobre as escolhas que foram feitas dentro que é o que está no plano de 10 anos, isso que você sugere? Não, seria só, assim, caso a gente tivesse colocado todos os pontos na reunião anterior que a gente tratou, uma das pautas, assim como tem item 4 e item 5, um dos itens seria o plano de 10 anos, e nesse plano, pelo que eu lembro, a gente deliberou por o conselho fazer uma análise desse plano, que é o que a gente vai fazer hoje com comissão e etc. Então, assim, como um histórico conselho. Mas como vai constar na de hoje, não necessariamente precisa. Hoje a gente vai falar também da questão da comissão, então, né, em todos os sentidos vai estar constando o plano de 10 anos. Mas foi isso, tá, Dani? Peço desculpas, mas foram feitas 2 atas distintas, uma da conferência e uma do conselho, e provavelmente ali eu fugi e deixei só lá, tá? Mas já vamos estar aqui como está na pauta, a gente já vai colocar para a próxima, tá bom? Aí, com certeza, a gente estando com a o nosso site já, né, todo formado, aí eu espero que as coisas aconteçam, tipo, de uma semana, 2, no máximo, para outra, para que vocês possam estar sempre atualizados, tá bom? Otávio, pode falar? Eu passei meu nome ali para daí corrigir. Isso que eu ia te pedir, para você me mandar, por favor. Obrigada. Obrigado. Pessoal, só com relação a esse ponto específico de ata, que parece banal, né? Mas a gente discutia muito isso em outros conselhos de cultura, que assim é um registro, né? Que tem que ter tem vozes ali dentro desse registro, né? Por exemplo, eu não cheguei a ler porque estou agora no celular, está bem pequena a letra, não vou ler isso aí agora, tá? Mas eu sugiro para a gente conseguir ter uma dinâmica de maximização de tempo, né? Uma vez que a gente possa ter a redação dessa ata e os conselheiros apreciarem e aprovarem ela, mesmo que seja na reunião, mesmo que seja talvez depois da publicação do Diário Oficial, o ideal seria que fosse antes, na minha opinião, a gente poderia publicar isso já, né, aprovado, mas a gente precisa dessa revisão, porque, por exemplo, o que eu deixei sugerido na última reunião, e por isso a necessidade de gravar a reunião também, que a gente vai discutir isso que vocês chamam de plano de 10 anos, que é o Plano Municipal de Cultura, né, para a gente fazer um grupo de trabalho, né, é um grupo que tem os conselhos e que pode ter, eventualmente, assim como essa reunião é aberta, né, em reuniões abertas, a discussão desse plano mais qualificadamente. A gente fez isso durante 1 hora ou 2 horas naquela conferência, né, é muito pouco tempo para a gente pensar tudo isso. Então eu reitero novamente agora, né, desejando que conste em ata, o pedido de que a gente tem que formar esse grupo de trabalho para a gente fazer uma discussão para esse planejamento qualificado
desse plano municipal de cultura para os próximos 10 anos, tá? É o que já está na pauta de hoje, daí ali, né, Otávio, que a gente vai falar agora na próxima. Mas já daí, sobre... para que conste, estou sugerindo daí, Marcelo, para que conste em ata, tá? Essa solicitação da gente montar esse grupo de trabalho. Até porque ele já está na pauta, então com certeza eu vou lembrar de citá-lo, pode deixar. Muito obrigada. Deixa eu ver. Você pode tirar, então, amigo, a questão ali da tua transição da ata, por favor? Obrigada. Deixa eu ver qual que era o próximo item que a gente tinha ali. Tá, como o MIS é mais rapidinho, eu vou falar rapidinho para vocês, então, do MIS, vou trocar um pouquinho a ordem ali. O MIS é um evento que nós vamos fazer agora no dia 2 de agosto, então, se vocês quiserem já colocar aí na agenda de vocês, dia 2 de agosto. O local nós ainda estamos verificando. Já vou passar para vocês uma situação que talvez seja motivos de falatório a respeito do MIS. Por quê? Eu acho que, não sei se vocês estavam presentes em algum evento no nosso CTG. Tem alguém aqui que não conhece o nosso barracão lá, ou todos vocês conhecem? Eu já fui há bastante tempo atrás, mas uma vez só. Tá. Então, assim, como ninguém se manifestou no não, então eu vou entender como todo mundo conhecendo o barracão. O barracão, ele não tem banheiro. E o barracão, ele não tem cozinha. O barracão não tem mesa. O barracão não tem cadeira. O barracão é só uma estrutura, né? Então, em nossas buscas e pesquisas, para tentar melhor atender, a gente verificou que os gastos entre banheiro, mesa, uma estrutura para cozinha e uma decoração adequada, porque ali ele é muito grande, né? A gente vai gastar um montante que é muito maior do que se a gente, de repente, locar um local onde a gente já tem uma estrutura sanitária, uma estrutura que dê, porque o que eu penso, assim, eu não fui nos eventos que teve anteriormente, mas eram banheiros químicos, que foi me passado, né, e que as meninas de vestido e salto alto tinham que sair no barro, pisar, e depois retornar para o desfile, porque os banheiros ficam para fora, né? Então, entre todos esses levantamentos que estão sendo feitos, a gente está discutindo a possibilidade de locação de um lugar. Então, para que vocês entendam, para que não fique, né, aquele bochicho, mas a gente já tem um espaço e agora a cultura vai locar um lugar e os gastos vão ser maiores. Não, eles não vão ser maiores, eles vão ser menores, porque a gente vai deixar de abranger diversas contas, porque se a gente loca um lugar, já vem a mesa, já vem a cadeira, já tem o banheiro, já temos uma estrutura de cozinha, então estamos ainda em análise, mas para que vocês já possam ter uma noção de que isso vem acontecer, né? E agradeceria pela compreensão de vocês e que pudessem fazer essas falas quando vocês ouvissem algum tipo de comentário, né? Porque sempre vai ter, falando que a prefeitura está gastando um dinheiro indevido com esse evento. Mas não é. Pela nossa análise, a gente vai estar economizando. Então, era um ponto que eu gostaria de falar para que todos vocês estivessem bem informados dessa situação e não ficasse aquele disque-disque, né? De que está havendo muito gasto. Pode falar, Otávio. Maristela, eu queria entender só o recurso para esse concurso de MIS. Ele é um recurso do departamento, do setor de cultura que está sendo despendido para essa atividade?
Ele é pago por ele mesmo. Por ele quem? O evento. Os ingressos que são vendidos são retornados para o gasto no evento. Mas daí a prefeitura loca o espaço, como essa proposta que você falou, a prefeitura vai locar o espaço, ela vai pagar por esse espaço. Nós vamos pagar com o dinheiro dos ingressos que forem arrecadados. Entendi. Caso tenha alguma questão, por exemplo, um dia de chuva, alguma coisa assim, não tenha, estou colocando uma hipótese. Uhum. Aí o recurso vai ser despendido pelo Departamento de Cultura, é isso? Então, na verdade, a prefeitura faz venda de ingresso antecipado, né? Elas são antecipadas. Porque são as próprias Mises que chamam seus familiares para fazer torcida, para estar lá nesse momento junto com eles, sabe? Então, provavelmente, ele se paga, né? O Taca está aí mais tempo, que até fazia parte da Provopar, né, Taca, onde tinha a questão ali também do Baile da Quirera, que esse ano a gente já não fez, porque simplesmente nós estamos aí iniciando uma gestão, então estamos com muitas dívidas, né? Então a gente já limitou bastante os eventos, principalmente da cultura. Então, se vocês pararem para analisar, está sendo o único evento do ano que vai ser feito pela cultura, né? Bom, gente, só para avisar vocês ali, o meu reloginho ele já está acusando 15 minutos, então vamos tentar passar para a questão do plano de 10 anos, tá? Então, ali, como eu falei para vocês, né, o plano não está comigo, ele ainda não retornou, mas, lógico, eu tenho aqui o meu original. Então, eu fiz alguns contatos com algumas pessoas que eu vejo que tem uma possibilidade maior de estar aqui no departamento conosco, né, em alguns momentos, e também porque essas pessoas, elas já estão inseridas, a maioria delas, dentro da nossa comissão ali de conselho, né? Então, o que foi que ficou sugerido? Não temos uma data ainda para sentar e fazer essa análise do plano de 10 anos, mas foi conversado com o nosso presidente, então estaria eu e o Altair representando o GOV, e da sociedade civil, a gente conversou com o Dino e com o Daniel, se eles teriam a disponibilidade de estar conosco para a leitura e análise desse documento. Até então, eles me disseram que sim. Eu gostaria de verificar com vocês se alguém tem uma oposição, uma sugestão a fazer a respeito. Tenho disponibilidade, mas sempre aberto, né, ainda mais na representação de sociedade civil. Se houverem outras pessoas dispostas a contribuir, podem se somar a nós ou se candidatar. Claro que precisa 4 pessoas para assinarem como comissão, ter esse comprometimento de participar das reuniões, mas até enquanto os trabalhos dessa comissão, espero que a gente consiga fazer, eu sei que isso dá trabalho, mas vale a pena, da forma mais aberta e participativa, né? Talvez até, né, claro que vamos ter que avaliar tudo isso, mas talvez até fazendo alguma audiência pública, alguma roda de conversa maior com o setor em algum momento dessa análise, além da análise que a gente vai fazer como sociedade civil. Então, assim, me coloco à disposição, como a Maristela já, até para agilizar a reunião, já entrou em contato com a gente antes, isso é muito bom, mas, assim, se outras pessoas da sociedade civil quiserem se candidatar, à vontade, a gente escolhe a votação, né, que precisa também ser democrático. Boa tarde, pessoal. Estarei à disposição também, Maristela. Só chamar, avisar, certinho a gente consegue marcar. Será um prazer poder ajudá-la. Boa tarde, meu nome é Juan, eu também fico à disposição. Que bom, vou anotar aqui, Juan. Juan, o Dani e o Dino. Gente, mais alguém que queira estar conosco nesses debates? Eu quero. Eu salientaria, Maristela, que esse documento do Plano Municipal de Cultura,
solicito ao presidente também, ele precisa estar acessível a nós também, ainda que seja uma minuta, né? Precisa estar acessível aos conselheiros e ao conselho. A gente não pode, assim, né, numa única reunião, por exemplo, ter que passar o olho nas coisas e aprová-las, tá? Sim. Uma vez, inclusive, que é um plano de 10 anos. Sim. Então, é fundamental que a gente tenha, né, uma comissão, o ideal seria um grupo de trabalho que pudesse se reunir em algumas reuniões, né, para conseguir deliberar sobre essas propostas, né, e como foi colocado já aí pelo colega Daniel, é muito importante que a gente tenha uma audiência pública, né, para não ficar aqui também só, né, entre o nosso colegiado. Então, eu sugiro O que eu penso, sim, pense... Otávio, o que eu penso, assim, um pouquinho é a questão da nossa conferência, né? Porque a gente fala de não ficar só entre nós, mas a gente não teve representatividade, né? Da música, acho que a gente teve uma pessoa que foi a que foi chamada para estar presente conosco fazendo a abertura, e eu implorei para a mãe dela ficar. O artesanato, não tivemos ninguém. Então, assim, é complicado, né? Porque a gente quer fazer algo em comum acordo com todo mundo, abrir para todo mundo, mas na hora que a gente faz essa abertura, as pessoas não estão junto conosco, né? Eu sei que a partir do momento em que a gente faz esse tipo de trabalho, a gente acaba aí bloqueando que haja alguma cogitação de que não foi aberto, né? Mas o que eu tinha pensado em primeiro momento? De passar, sim, para essa comissão a questão do documento, porque ele é muito extenso, né? Eu fiz ele de acordo com a ajuda da Secretaria de Estado, fui lá diversas vezes para eles analisarem, verificarem e formularem junto comigo. Então, mas lógico, né? A gente vai sempre aí conseguir achar algo que de repente a gente possa acrescentar, modificar ou melhorar, né? Então, essas pessoas vão receber sim com antecedência, porque ele é muito longo. A gente não vai tirar uma data para a gente chegar aqui e conversar a respeito, porque a gente não conseguiria. A gente iria ficar, digamos, uma tarde toda só para fazer leitura, para depois a gente parar para a gente começar a analisar. Então, eu vou dar ela para a comissão, para cada um de vocês analisarem, aí vocês vão fazendo os adendos lá de vocês, vão rascunhando, vão rabiscando, e no dia que a gente sentar para fazer a conversa, a gente já tem um caminho meio direcionado do qual é o posicionamento que nós devemos tomar dentro de cada eixo que vocês vão analisar. Eu penso dessa maneira. Sem dúvida. Eu tenho sempre, e o Altair está acostumado com isso, com o orçamento, né, que ele é da Secretaria de Planejamento. Sempre se tem um trabalho mais extenso quanto à elaboração do planejamento financeiro, ou mesmo dos planos, feito por comissões e por departamentos, mas daí numa audiência, por exemplo, se marca uma audiência para apresentar as metas do plano para a comunidade, ouvir como isso ressoa, pode ser um dia às 19 horas, que daí é fora de horário de expediente, etc., em que é feita uma apresentação sucinta, né, resumida desse plano, e daí a comunidade tem a oportunidade de levar demandas, conhecer as metas, saber quem que participou da elaboração desse plano. Isso acaba, inclusive, protegendo o conselho e a comissão que elaborou de eventuais questionamentos depois do Ministério Público, da própria comunidade, etc., dizendo, não, a gente fez apresentou as metas, depois de lapidadas, né, por essa comissão, pela secretaria, etc., mostrou as metas, mostrou o plano, abriu um espaço para sugestões da comunidade, isso acaba protegendo o processo. Mas isso, enquanto comissão, a gente também cuida de ajudar a organizar, ajudar a sugerir, né? Isso também faz parte. A gente vai olhar o documento e vai olhar também alguma forma de preparar uma apresentação para a comunidade. Acho que isso vai ser... Por favor. Robson, pode falar. Dino. Maristela, ok. Maristela, eu vou precisar sair agora da reunião. Tá bem. Qualquer coisa, daí você pode estar me avisando daí.
Estarei à Sim, mas a disposição gente dele. já está encerrando aí em 5 minutos, mas muito obrigada por tudo, viu, Dino? Nada, que isso. Obrigado a vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom feriado. Acho que Otávio, né? Você estava agora para levantar para falar, Otávio? Creio que sim. Tá. Veja, com relação a essa comissão, como vocês estão chamando, né? Um grupo de trabalho, como eu prefiro chamar, para análise desse documento, de fato, é um trabalho mais longo, né? Que exige um nível de dedicação. E, ao mesmo tempo, como o Daniel salientou, a gente precisa, Maristela, para adesão das pessoas a, por exemplo, um evento como uma conferência ou como uma audiência pública, a gente precisa de um horário adequado, né? Assim, é uma reivindicação, inclusive, dos membros do conselho, inclusive o Lucas, que é o conselheiro titular, que eu estou aqui representando, né, a cadeira, ele solicita também, por questões de trabalho, que essas reuniões nossas ordinárias sejam também realizadas num horário alternativo, que não seja esse horário de expediente, né, em que as pessoas estão trabalhando, né. Eu sei que o poder público, para o poder público é mais, né, adequado, porque estão em atividade de trabalho, né, é o horário de trabalho, mas muita gente não tem dificuldade de comparecer. Então, por isso eu sugiro, mais uma vez, que a gente tenha esse cuidado, né, de realizar essas ações, seja das próprias reuniões do Conselho, tanto quanto as audiências públicas e outros, num horário que possa ser minimamente adequado para que as pessoas possam ter a condição de participação mais efetiva, né? Tá, obrigada por lembrar, Otávio. Na reunião passada, a gente falou também sobre isso e ficou de nós vermos nas próximas para fazer uma mais tarde, né? Alternar, uma noite, uma de dia, uma noite, uma de dia. Para a gente também não tem problema nenhum, elas são online, então, se eu não estiver aqui, eu vou estar na minha casa, ou, né, vou me programar. Então, creio que isso não seja problema. Então, no dia 15/8, nós temos a nossa próxima reunião agendada. Então, nós poderíamos colocar essa do dia 15/8 para as 19 horas. Alguém se opõe? Tudo bem? Tá. Tá tranquilo. Então, vamos fazer assim, vamos deixar a nossa próxima reunião do dia 15/8 para as 19, já vamos até firmar aqui, ó. Aí a outra, nós temos 10/10, então essa do 10/10, ela ficaria às 14 horas, como é uma noite e uma de dia, e a do dia 5/12, nós faríamos novamente às 19 horas. Ok para vocês? Beleza? Então, tá bom. Que seria essas as próximas reuniões que nós teríamos. Então, a gente intercala, não tem problema nenhum. Muito obrigada mesmo, Otávio, por ter me lembrado desse quesito que eu esqueci de colocar na pauta, tá? Muito bom, porque a gente havia mesmo colocado que nós precisaríamos estar verificando. Bom, gente, nós temos aí 3 minutos. Então, eu vou formar um novo grupo com as pessoas que se disponibilizaram a estar junto nesse momento da comissão ou do grupo de trabalho, indiferente a nomenclatura, o importante é que nós consigamos aí fazer algo bom, interessante para todo mundo, né, que a gente possa trazer e agregar dentro de Campo Magro aí em todos os eixos, em todos os setores, para que nós possamos agregar cada vez mais. A gente sabe que primeiro ano de gestão é complicado para todo mundo, né? A gestão nova não é só prefeito, aqui Departamento de Cultura também, então a gente erra sim e a gente aprende também, né? Por isso estamos todos juntos, para que um possa auxiliar o outro, um possa
dar a sua sugestão e possa completar o outro para que juntos a gente faça um trabalho bom, né, dentro desse primeiro ano, dentro dos limites que nós temos, porque a gente já sabe que aí o nosso segundo ano vai ser ainda muito melhor, e o terceiro melhor ainda, e assim sucessivamente, né, porque tudo que a gente inicia, a gente está em trâmite, em aprendizado. Então, agradeço cada um de vocês aí que estão contribuindo para que a gente possa ter um departamento de cultura acessível, né, com um bom atendimento a todos. E eu lamento, Otávio, mas vai cair a nossa chamada aqui. Só queria pedir rapidamente, Maristela, tá? Uma menção que foi feita, uma das coisas mais importantes para a gente discutir hoje, que não foi discutida em profundidade, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos, o PAR, que o Altair citou no comecinho da reunião, que é entre 26 de junho e 12 de julho, então a gente precisa estar, de alguma forma, juntos para essa discussão, tá? Muito antes dessa reunião de agosto, então Tá, vai cair a nossa chamada, mas a gente precisa disso, tá?